Olá, ouvintes do podcast São Paulo Sonha. A pauta hoje está bem variada. Nós vamos tentar descobrir como a gente pode avaliar o trabalho de um vereador e, melhor, escolher um bom vereador no ano que vem. Ou seja, daqui a poucos meses já começa a campanha eleitoral municipal, que tudo indica vai ser super civilizada, cheia de conteúdo, sem brigas, como a gente gosta. Até vou fazer uma voz mais suave aqui. Mas nesse podcast de hoje a gente também vai tentar descobrir como deveria se formar um prefeito. Você que é eleitor ou você que sonha aí em entrar na arena política, como você deveria se preparar? E falar um pouquinho das cidades. Eu tô com o vereador Gabriel Azevedo. Ele é vereador por Belo Horizonte. Ele não é paulistano, ele é mineiro. Vocês vão descobrir isso rapidamente quando ele abrir a boca. Mas ele foi premiado já algumas vezes por um aplicativo que ele criou, justamente que avalia o mandato do vereador. E nos últimos meses ele tem formado candidatos de todo o Brasil, aliás, pré-candidatos, que sonham em ser vereador ou prefeito. Então tem tudo a ver com esse podcast São Paulo Sonha. Bem-vindo, Gabriel. Obrigado, Raul. Um prazer estar aqui com vocês. Aliás, sonhar por uma São Paulo, né, que sonha, não é um desejo só dos paulistanos, é de todo mundo que ama essa cidade. E eu, Belo Horizontino, gosto muito daqui também. Viva! Não, vamos fazer as cidades brasileiras sonharem, porque a gente está com déficit de sonho nesse país. Queria já começar a falar dessa avaliação. Como surgiu o aplicativo Meu Vereador? E que lições você já tirou nesse ano aí de funcionamento? Bom, em 2016, quando eu resolvi ser candidato a vereador em Belo Horizonte, eu notei, conversando com as pessoas, antes de me candidatar e perguntando para elas, e aí, o que vocês esperam, o que vocês sonham para a nossa Belo Horizonte e como vocês veem a Câmara Municipal? A principal resposta era, a gente não vê, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei que a Câmara existe, onde fica? O que fazem os vereadores? O que acontece por lá? Então eu notei que havia, e não só lá, mas em muitos lugares do Brasil, um abismo entre representantes e representados. E muita gente que conversava comigo é da minha faixa etária e passa o dia com a cara na tela de um celular. Eu vi aí uma oportunidade. Qual é a sua faixa etária? O ouvinte quer saber. Eu tenho 33 anos e quando venci a eleição, né, assumi o mandato com 30 anos de idade. E, bom, todo mundo está conectado, só que a política ainda não sabe utilizar bem esse público, essa audiência cativa. Então eu pensei numa ferramenta que reunisse as funções de um vereador numa interface simples. Então, por exemplo, um vereador vota. Quando ele vota? E o que ele vota? É uma coisa que o aplicativo faz. Na Câmara Municipal de Belo Horizonte, todas as vezes que a gente vai votar, o aplicativo notifica o eleitor, atenção, o seu vereador vai votar, você precisa contribuir com o seu voto. E aí, numa tela vem a pauta de votação, quais são os projetos, a pessoa abre, identifica com muita didática qual que é o projeto, o teor dele, a minha posição, se eu quero votar sim ou não e por quais razões, e mais do que isso eu fui, digamos, ousado. Eu prometi que se os eleitores votassem no aplicativo de um jeito distinto que eu queria, eu mudaria o meu voto. E isso, claro, gerou um furdúncio na nossa pacata Belo Horizonte, porque as pessoas, obviamente, começaram a apontar os riscos e, meu Deus, vai deixar o povo escolher? Eu achava esse questionamento maravilhoso, né? Que coisa, nós vamos deixar o povo escolher? Vocês confiam na sociedade? Mas de lá para cá foram 3 anos, mais de 400 votações e apenas 5 vezes as pessoas discordaram de mim. Então a nossa sintonia entre o meu eleitorado e eu próprio é de 98,5%. E muita gente pergunta, mas como é que você sabe, eleitores, não eleitores? Na hora do cadastro, a pessoa, assim como entra numa fintech, coloca o seu título, a sua foto, um selfie, um documento com identidade. Então você consegue não ter ali uma falsificação e fazer uma triagem do eleitorado. Não tem os robôs. Não tem sempre. robô. O que eu sempre digo de uma vantagem em relação a desse aplicativo com a internet é que você não fica na onda do que está acontecendo nas mídias sociais hoje, que
em geral é fake, né? É gente manipulando e fazendo um grupo de pressionamento no político que não é verídico. Mas o aplicativo não é só isso, ele também serve para notificar problemas da cidade, buraco, árvore por podar, iluminação, serviço público ruim, porque outra função do vereador, para além de votar, é fiscalizar. Então, ali se agiliza muito e você cria um big data de problemas da cidade. E hoje lá no gabinete faz, sei lá, uns 8 meses que não chega nenhum problema novo. Então tudo que chega a gente já sabe como resolver de maneira eficiente e eu acho que é mais importante, trata o cidadão com respeito, dá retorno, acompanha a questão. Além disso, se vê a transparência do meu mandato, o que eu gasto, o que eu não gasto, presença, falta, comissões, projetos de lei tramitando, enfim, tudo que um vereador faz está ali. E a partir desse uso, outros políticos do Brasil começaram a me cobrar. Olha, eu quero um também. Eu faço parte de alguns movimentos políticos no Brasil e essas redes de mandatários me cobraram e a gente acabou desenvolvendo um outro aplicativo chamado Nosso Mandato, que serve para o cidadão e serve para o político. Porque para o cidadão você tem ali 6 espaços onde você encaixa os políticos que te representam. Então, no município, o vereador, no estado, o deputado estadual e na União, o deputado federal e os senadores, os 3. E pronto, você tem numa ferramenta só uma maneira de acompanhar todo mundo que te representa. Então, acho que a lição que fica desses anos é que enquanto a internet tem sido mal utilizada por algumas pessoas que querem, ao meu ver, dilapidar a democracia mesmo para o seu projeto de poder, muitas vezes populista, através de fake news, robôs e tal, você pode usar a tecnologia como uma maneira de atualizar a democracia, que nada mais é do que uma forma e um regime onde as pessoas participam. Eu queria também te perguntar sobre as múltiplas tretas no ambiente digital. Eu já percebi que muitas vezes você posta nas suas redes sociais: olha, eu sou contra tal projeto, porque apesar de bem intencionado, não tem a ver com a moldura jurídica do que cabe a um vereador votar. Isso. Então, várias vezes você decepciona os seus seguidores nas redes sociais porque eles dizem: mas como você é contra isso? Queria que você explicasse um pouco esse trabalho do vereador mastigar para o eleitor o que ele deveria votar, no que ele deveria se ater e no que é apenas populismo. Isso é ótimo. O político é fruto de uma eleição. E o eleitor, em geral, desconhece as atribuições do mandatário. Se você sair na Praça da Sé agora perguntando o que é federação, talvez a resposta vai ser complicada. E como as pessoas não sabem o que é federação, modelo federativo, não sabem distribuir as funções e as atribuições de cada ente, município, unidade federativa e união. Em Belo Horizonte, por exemplo, ao contrário de São Paulo, a gente tem um metrô de uma linha só. Né? A gente chama tudo em Minas de trem, menos o trem, que é o que a gente chama de metrô. E as pessoas são irritadas por isso, porque vem aqui em São Paulo, vão em outros lugares, vem o metrô evoluindo e não vem o metrô da capital evoluindo. E aí cobram de quem? Ô vereador, poxa, cadê esse metrô que não anda? E aí eu tenho que fazer o papel, que já é meu, porque eu também sou professor de Direito Constitucional, de explicar. Vejam, o metrô está subordinado à CBTU, um órgão do governo federal. Portanto, você tem que pressionar o deputado federal. Claro, eu também faço isso, mas o orçamento não é municipal, a competência não é do prefeito e, assim como esse assunto, vários outros surgem. Por exemplo, recentemente, lá em Belo Horizonte, surgiu uma briga por causa de um projeto chamado Escola Sem Partido. Os vereadores querem, impedir a doutrinação, aquela coisa toda. Antes de entrar no mérito do assunto, que me parece também bem equivocado, nós vamos na forma. Vereador não pode legislar sobre questões de competência educacional. Muitas vezes você vê um vereador falando: vou criar um projeto de lei para criar educação financeira nas escolas. Não pode. Vou criar um projeto de lei para construir uma praça. Não pode. Você fere a lei de responsabilidade fiscal, porque o orçamento é definido numa pauta específica e isso é função de prefeito. Então, no fundo, o que o vereador quer é ludibriar um eleitor que não entende bem o jogo. Então, por exemplo, projetos de lei que dão gratuidade em ônibus, projetos de lei que, em geral, querem fazer um populismo muito barato. Distribuir presentinhos. E que são falsos, né? Na hora que a pessoa abre o embrulho, não há nada ali, porque ela acompanhou, talvez, a aprovação na Câmara, os colegas são muito solidários com essa aprovação inconstitucional, mas, na hora que o prefeito veta, porque ele tem que vetar, o veto volta para a Câmara e é mantido pela maioria dos vereadores. Por quê? Porque o vereador não tem
Porque ninguém presta atenção. E a mídia, nessas horas, às vezes cria um ranking, né, de quem são os vereadores que mais aprovaram projetos, sem necessariamente tentar entender que tipo de projeto tem sido aprovado pelos vereadores. E eu acho que é meu papel, sim, até porque senão eu estaria rasgando meu diploma de direito, mas estimular a cidadania nas pessoas. Eu falo, olha, gente, tá aqui no meu aplicativo isso. Por exemplo, dessas 5 vezes que eles mudaram meu voto, 4 eu gostei, Raul. Em 2 era para eu não votar a favor de criação de projeto de data comemorativa. Como é uma coisa simbólica, eu votava a favor porque, enfim, para não ficar tão chato com os colegas. Cada dia já tem 8 datas comemorativas, sempre, né, no país. Dia do Saci, dia daquilo outro. Mas aí eu vi que os eleitores não estavam curtindo isso. Então eu passei a votar contra sempre. Outras 2 vezes eles pediram para eu votar contra o aumento de salário dos servidores da Câmara, não de vereador, mas achei justo. E aí não votei. Mas uma vez eu fiquei um pouco chateado e dei um puxão de orelha nos meus eleitores. Só uma. Era um projeto de lei que obrigava a prefeitura a colocar os fios, os cabeamentos elétricos por debaixo da calçada. Ora, quem não quer isso numa cidade, né? É maravilhoso você não ter aquela poluição visual, aquele emaranhado de Malditos fios. Malditos fios. Só que isso não pode acontecer, porque um projeto de lei não pode incutir gastos para o prefeito, senão ele desfere a lei orgânica, a lei de responsabilidade fiscal. Então, eu acho que, assim, hoje o papel de um vereador, que se quer, ao meu ver, um bom vereador, é entender o tamanho da sua competência e não se frustrar com ela, porque, na verdade, você pode fazer muita coisa dentro da sua função. Inclusive, se você entende bem quais são, nos seus 3 âmbitos, fiscalizar, legislar e representar, você consegue fazer muita coisa, sobretudo cuidando do dinheiro público do município. Falando pro ouvinte do podcast São Paulo Sonha, que não quer ser candidato, mas que gostaria de avaliar mais de perto o trabalho do seu vereador, que ainda não tem esse aplicativo, o Meu Vereador, como você acha que o eleitor deveria, na prática, descobrir ou até avaliar mesmo, assim, como pesar a performance? Você sabe que essa é uma pergunta que vale 1 milhão. O mundo quebra a cabeça para entender como avaliar a eficiência parlamentar. Porque avaliar um prefeito, um governador e um presidente é mais simples, porque de certa forma você está avaliando o serviço público, né? Como é que está a saúde, a educação, o mandatário fala muita bobagem, não fala tanta, ele é bom em aglutinar poder para aprovar as coisas que quer. Bom, eu acho que se um político está sendo avaliado pelas pessoas, há aqui alguns critérios que eu reuniria. Por exemplo, transparência total. Ele está escondendo alguma coisa do eleitor? O que ele faz é meio secreto, é meio sigiloso? Segundo, eu acho que ele precisa justificar como ele vota. Ele precisa justificar como ele vota em plenário. Estou votando sim ou não porque acredito nisso, não acredito nisso. Há vereadores que em plenário votam o que o prefeito quer para ter as benesses do Poder Executivo. Como há muita gente que espera do vereador um papel de office boy de luxo, de entregar asfalto e poda de árvore, esse cara acaba virando um capacho do Poder Executivo e não votando no plano diretor, por exemplo, que é uma coisa... Olha, você quer avaliar bem um vereador, veja se ele entende de plano diretor, que, ao meu ver, é um dos principais papéis de um legislador municipal, organizar como é que vai se desenvolver o município, né? Outra é a capacidade dele de dialogar com a sociedade. Muito político, o vereador tem essa fama, né? Aparece na eleição e desaparece. Hoje, com mídias sociais, você pode cutucar qualquer pessoa e essa pessoa pode te responder. Eu faço muito isso. Então, assim, meu Instagram, por dia, são centenas mesmo de mensagens sobre cidade, sobre o que está acontecendo em Belo Horizonte. Outra coisa, eu acho que é a disposição de receber crítica, de ser avaliado. E aí? Quais são os seus projetos de lei? De que maneira eles ajudam a cidade? Como é que você tem fiscalizado? Qual que é seu papel nas comissões permanentes da Câmara? Outra coisa, eu acho que é o uso da equipe. Acho que a equipe parlamentar é muito interessante. Em geral, no Brasil, os parlamentares têm uma verba para contratar pessoas. Quem são essas pessoas? Elas são preparadas para cuidar do mandato? Ou elas estão ali servindo a um propósito eleitoreiro? De ficar nas bases ali, cultivando aqueles votinhos. Acho que é compromisso com qualidade legislativa, não querer ser o cara que faz muitas leis, mas fazer boas leis. Compromisso com recurso público. Então, assim, muito vereador quer resolver saúde na lei, educação na lei. Sendo que eu acho que o grande papel disso é, bom, quanto está sendo gasto para a saúde no meu município? Em quê?
As pessoas estão sendo atendidas? Deixa eu ir no hospital, deixa eu ver como é que está o serviço. Acho que é outro papel. E, sobretudo, lá no início, uma eleição limpa. Eu acho que isso é crucial, ou seja, de que forma essa pessoa ganhou. Porque uma pessoa que ganha a eleição, ou com uma mala de dinheiro de um empresário, seja lá ele de ônibus, estou aqui escolhendo uma empresa aleatória, seja ele um miliciano, ele não vai servir a população, ele vai servir quem fez ele ganhar. E, sobretudo, eu acho que alguém que quer avaliar bem um político deveria alencar para si, eleger para si, quais problemas ele quer resolver na cidade. Então, eu, por exemplo, eu poderia elogiar vários vereadores aqui de São Paulo. Eu gosto particularmente de um, Paulice Neto, é alguém com quem eu converso muito. Ele tem uma causa da mobilidade. E você vê que ele se preocupa em estudar o tema, faz política com dados, estuda soluções que aconteceram em outros lugares do mundo. Então, assim, um vereador conectado me parece ser alguém com esses outros critérios que pode ser avaliado como eficiente. Você falou aí uma expressão mágica em São Paulo, plano diretor. A gente fala muito dele, pouco se sabe, e como ele dura 10 anos e leva aí uns 4, 5 para ser implementado, então quando ele começa a ser implementado, as pessoas já estão discutindo o próximo. Sim. Você como vereador, e você falou que é fundamental perceber se o seu legislador entende ou não. Na tua visão, o que os planos diretores hoje do Brasil ainda devem? Ainda falta para o plano diretor, nas grandes cidades, pelo menos? Olha, eu acho que falta ver o que está acontecendo no planeta. Se eu estou aqui diante de um grande especialista urbano que viaja pelo mundo e vê como as cidades estão em Xangai, Tóquio, enfim, na Europa também há muita coisa legal, mas sobretudo na Ásia, os nossos planos Seul, que você ama. Eu acho que nossos planos diretores, eles ainda são, feitos de uma maneira burocrática, não pela sociedade por completo, mas por gente que, de certa forma, está muito atenta ao debate, vai lá e participa. Não é algo que me parece atender a cidade, mas me parece atender grupos de interesse, com visões urbanas e, às vezes, arquitetônicas retrógradas, que pasteurizam as cidades. Pasteuriza mesmo, sabe? Parece que quer criar... Dá um exemplo. Por exemplo, Belo Horizonte. Recentemente, a gente teve uma votação do plano diretor. A maior parte dos meus colegas não sabia o que estava sendo votado. E eu falo isso com a tranquilidade, e se alguém me questionar lá, nós podemos sentar um de frente para o outro e eu questiono, o que quer dizer essa palavra aqui, vereador? Como é que vai... E aí vem a questão da outorga, da tentativa de esvaziar o centro. Isso, para mim, eu moro no centro de Belo Horizonte, então não deu nem para concordar. É aquela ideia de espalhar a cidade. Vamos espalhar a cidade, vamos criar aqui a descentralização. Ao invés de vamos melhorar o transporte público, vamos cuidar de mobilidade, vamos tirar as pessoas dos carros e colocar elas nos ônibus, nas ciclovias, não. Vamos obrigar as pessoas a não morarem concentradas, porque isso é errado. Aí a pessoa vai lá para a região metropolitana, porque esse é outro problema. A gente tem planos diretores municipais e planos diretores metropolitanos não. Então, por exemplo, o problema hoje de Belo Horizonte, que é um município pequeno em matéria de área, é que você vai ter uma expansão para além dos limites e não tem essa conexão. Então, o mesmo acontece em São Paulo. O mesmo acontece em São Paulo, o mesmo acontece no Rio. E esse aí extrapola um pouco o papel de vereador, porque por ser região metropolitana, você tem o papel do governo estadual, que geralmente tem uma agência metropolitana, dos deputados estaduais. E, gente, não conversam, não falam, porque essa preocupação com centros urbanos, poxa, é pequena no Brasil, né? A gente tem pouca gente vivendo nas cidades. Então, eu acho que falta atenção do poder público, falta arejar o debate, vendo o que está se fazendo no mundo. Falta um debate sério sobre mobilidade urbana. Sério. As pessoas não estão tratando isso com a seriedade. Isso é dinheiro graúdo que precisa ser colocado do governo federal, porque muitos municípios não têm condição de fazer isso. São Paulo é um caso à parte. E eu acho que é uma paixão nossa, em especial, Raul, cuidar do centro. As cidades morrem pelo centro. Se você caminha pelo centro aqui de São Paulo, de Belo Horizonte, do Rio de Janeiro, fala, a gente tem que começar a repensar as nossas capitais por aqui. Acho que isso. Como um vereador, discutindo ou não plano diretor,
pode ou deve lidar com a turma do não no meu quintal. É aquela expressão em inglês, not in my backyard, que é basicamente aquele grupo de moradores, aquela associação de melhoramentos que tem 1000 exigências, mas desde que não seja na sua rua. Ou seja, queremos feiras livres, mas não na minha rua. Construir hospital aqui não pode. Presídio, nem pensar. Até escola, porque vai fazer barulho. Então, na prática, você vai empurrando os problemas para outras áreas. Eu acho que pode fazer um curso lá em Belo Horizonte, porque se acontecer lá, é sinal que vai acontecer em todo o país. Aliás, produtos são testados lá, porque a nossa sociedade é bem, tem dificuldade com mudanças. E eu acho que o caminho disso é uma palavra só, Raul: diálogo. Custa ao vereador certo tempo, mas ele tem que se dedicar a isso, de sair do gabinete e ir para o bairro conversar com as pessoas para tentar explicar que não existe o quintal delas, existe um município integrado com uma série de coisas e mostrar as vantagens de uma novidade na área. Eu dou um exemplo em Belo Horizonte. Vocês fecham a Paulista há pouco tempo. Belo Horizonte fecha a Afonso Pena, que é a principal avenida, há anos, décadas, para fazer uma feira hippie. Décadas. Feira hippie. Né? É uma feira hippie que acontecia na Praça da Liberdade e quando viraram lá na década de 90 e falaram, vamos fechar a principal avenida da cidade para fazer uma feira hippie, nossa, aí vem todo mundo dizer que não pode, que não dá, que é isso, que é aquilo. E de repente acontece e as pessoas se acostumam. Acho que os políticos hoje, aí minha dica para os políticos, estão muito ligados com essa coisa de qualitativa, de ouvir as redes. Às vezes você tem que fazer o que é certo, ou o que você acredita que é bom para a cidade, porque senão você fica só uma biruta de aeroporto se coordenando pela vontade de todos. E aí muita gente vai virar, poxa, mas o vereador que muda o voto pelo aplicativo está dizendo que tem que se fazer o que acredita? Claro, mas eu faço isso convencendo as pessoas. Esse eu acho que é a grande sacada. Você não impõe ninguém. Né? Você não impõe ninguém. Você tem uma ideia, acredita nela, só que você precisa dialogar com a sociedade para fazer essa ideia ganhar força e validez. Agora, vamos falar de formação de prefeitos. A gente tem eleições, então, em 2020. A arrecadação não anda muito bem na maioria das prefeituras. Aliás, a maioria não tem dinheiro para investir, então não é o cargo mais fácil do mundo. Mas há um clima aí de renovação política no Brasil, a direita e a esquerda, as jovens querendo entrar na política e participar, depois aí da debacle dos grandes partidos, né? Pelo menos quando a gente pensa em PT e PSDB, eles não vivem seus melhores dias. Como você que está, ou seja, lecionando aí para milhares de pré-candidatos, quais são as primeiras, as mais importantes lições que você tem dado? Olha, ser professor numa escola de política é um desafio. Primeiro porque o Brasil está acostumado a escolher pessoas que não se prepararam para essa função. Se tornou um hábito aqui imaginar que político não precisa se preparar. Você pode colocar qualquer um numa função. Agora, quando alguém vai num médico ou busca um advogado ou, quem sabe, chama um engenheiro, ninguém quer saber de alguém que não tenha se preparado. E não existe, até o Renova acontecer, e outras iniciativas, é claro, o lugar onde se prepara para a política. A universidade, a Faculdade de Ciência Política, não é exatamente esse espaço, são coisas distintas. Então, em 2017, um grande amigo paulistano, Eduardo Mufarrege, me bateu um gancho, eu estava lá em Belo Horizonte, falou, olha, estou a fim de fazer alguma coisa pela política no Brasil. Vamos colocar uma ideia de pé e tal. E aí surgiu o Renova BR, em 2017, com o propósito de eleger pessoas para o Congresso Nacional. Foi nossa primeira turma. Então, foram mais de 4.000 inscritos, tivemos 133 selecionados e nas eleições de 2018 foram 1 senador, 9 deputados federais, 7 deputados estaduais. Gostamos e falamos, vamos conseguir fazer mais? Vamos. Vamos preparar prefeitos e vereadores. Então, nesse ano, abrimos as inscrições para a nossa turma de 2020. Raul, foram 31.359 inscrições no Brasil inteiro. 2.099 municípios. É algo espantoso. Nós acabamos selecionando uma turma de 1.411 alunos, 455 cidades de todas as regiões. Recentemente, fizemos aulas presenciais em cada uma das regiões e estamos dando um curso online de agosto até dezembro. A gente vai ter a formatura, inclusive, 7 de dezembro aqui na Sala São Paulo, né, valorizando a capital paulistana.
O que é importante para um prefeito notar? Antes dele assumir o cargo, a campanha dele é crucial. Ou seja, o político é escravo da campanha que fez. Não prometa o inviável. Não invente lorota para ganhar uma eleição. Este é o caminho da tragédia. Total. Para você não inventar lorota, para você prometer ou fazer o plano para uma cidade que sonha, você precisa entender quais são os problemas e precisa entender quais são as soluções. Por isso a gente tem muita aula de política pública baseada em evidência. É o tema que a gente dá. Então é saúde, mas é saúde baseada em evidência. O que deu certo no mundo? O que deu certo no Brasil? Eu estou pouco preocupado se o prefeito que implementou a política é do partido A, do partido B. Eu estou preocupado nos resultados. Então, se a pessoa fez isso para combater um problema no lugar tal, talvez isso vá valer na minha cidade. Então, isso é um dos módulos do nosso ensino. Um prefeito que quer ser um bom prefeito tem que fazer política pública baseada em excelência e evidência. Saúde, educação, mobilidade. A gente tem aula de tudo que você puder imaginar com especialistas do Brasil inteiro. De lixo, que é um problema de todas as cidades, de esgoto, de educação básica, tudo isso. Além disso, eu falei muito da campanha, ele tem que saber fazer campanha, né? É uma coisa que geralmente não se ensina. Como é que ele vai usar o YouTube, o Facebook, o Twitter, o Instagram, que fotos colocar, que tipo de proposta vencer, como fazer a reunião do bairro, como é que é o evento de lançamento da campanha, que partido escolher para concorrer. Tudo isso pesa. Então, hoje, para alguém ser um bom prefeito, ao meu ver, ele tem que fazer uma campanha limpa, eficiente, responsável, que não engane o eleitor, mas que faça o eleitor sonhar e cative esse eleitor, e depois, vencendo, ele tem que fazer um mandato caprichadíssimo, sem querer reinventar a roda, mas aprendendo muito com bons exemplos no Brasil e no mundo. Sobre desenvolvimento econômico, que é um tema que sempre aparece nas campanhas municipais, o prefeito que diz: vou desenvolver a região A, B ou C, vou criar o novo Vale do Silício, vou criar um polo industrial, etc. A gente sabe que essas promessas são normalmente as primeiras a virarem pó. O que vocês falam disso no curso? Como um prefeito pode atrair investimentos para a sociedade, mas sem querer criar uma espécie de prefeitobras, criar uma nova estatal aí? Esse desenvolvimentismo, né, que alguns prefeitos gostam de implementar, é uma política pública não tão baseada em evidência. A gente nota cidades que dão certo no Brasil e se desenvolvem, com uma educação básica de qualidade. Quais são, portanto, os prefeitos, as prefeituras do Brasil que souberam investir na educação básica de qualidade? Aí você vai falar, mas isso já vai gerar de pronto o desenvolvimento? Não, porque desenvolvimento não se gera de pronto. Agora, existe uma universidade na cidade? Ela está conectada com a iniciativa privada? Está acontecendo na sua cidade o que acontece em São Francisco? As empresas estão conversando com o meio acadêmico ou não? Você, poder público, quer ser o indutor do desenvolvimento. Isso não vai acontecer. Outra coisa, cidade que se quer desenvolvida atrai investimentos. Quem quer investir quer mão de obra qualificada. Mão de obra qualificada é gente que gosta de lugar com tolerância, com criatividade, com lazer, com segurança. Então, ao invés de querer ser o indutor do município Brás, né, da invenção da roda, por que ele não faz o básico? Por que ele não deixa a cidade mais segura? Isso envolve uma cidade mais iluminada, uma cidade que tem um prefeito que leu Jane Jacobs e que sabe que os olhos da calçada são importantes para gerar ali interatividade entre os seus cidadãos. Então, assim, os 3 T's do Florida, né? Aquela ideia de você ter um desenvolvimento local, urbano, isso sim vai induzir, ao meu ver, o desenvolvimento econômico. Não a ideia de um tapetão, na ideia de vou criar um núcleo de desenvolvimento. Isso não me parece dar certo em lugar nenhum do Brasil. Ufa! E, aliás, eu fico muito feliz que eu acho que a 3ª ou 4ª pessoa ouvida nesse podcast a citar Jane Jacobs, que ainda é incrivelmente pouco lida no Brasil e cujo best-seller no exterior, Morte e Vida nas Grandes Cidades Americanas, é de 61. Sim. E, por incrível que pareça, ainda está super atual.
Você citou o Renova, e é engraçado, Gabriel, tirando o prefeito Bruno Covas, é o primeiro político a vir aqui no podcast, ele não tem partido. Sem partido. Sem partido. O que para mim já é bacana, porque se eu trouxer aqui qualquer pessoa ligada à direita ou à esquerda, nós seremos apedrejados, porque como você está defendendo esse lado ou esse lado? O Renova também tem sido muito criticado ultimamente. Aliás, do Ciro Gomes ao Partido Novo, né? Assim, a partidos que não se sentem à vontade de ter os seus súditos, muito entre aspas, sendo treinados por outras pessoas. Eu lembro que antes do Renova, o Rapis também estava fazendo cursos e afins. Sou da Rapis também. E você também é da Rapis. Como se reage a essa ideia que os partidos políticos acham que esses movimentos de renovação estão atravessando, ou estão, por exemplo, nas críticas, né, à deputada Tabata Amaral, estão criando uma espécie de arcabouço ideológico para os candidatos? O Raul, a gente podia, mineiro gosta de bar, né? Podíamos estar aqui numa mesa de bar, porque essa daqui é longe. Eu pegava uma para mim, uma para você, e nós começávamos em Atenas. E a gente está tomando aguinha aqui. Mas logo vamos mais. Pra Atenas. Logo mais. Vamos a gente começa Atenas. em Atenas, cara. Por que nós vamos começar em Atenas nessa resposta? Porque lá em 509, tinha um cara que mandava na cidade, 509 a.C., até uma turma falar, não, a gente está aqui conversando na praça o dia inteiro, vamos cuidar da cidade junto? Vamos. Surge a democracia. E a democracia, portanto, não é um regime de maioria ou regime de imposição. É o regime de qualquer um. Todo mundo que quiser fazer parte vai ali dar a sua opinião. Como essas pessoas começaram a participar politicamente, logo surgiram quem os ensinasse. Os sofistas, Protágoras, por exemplo, meu favorito. O Renova, ele tem um papel parecido com o sofisma em Atenas. Nós não estamos preocupados em quem a gente está preparando. A gente está dando ferramentas para aquelas pessoas que querem exercer política. Logo no final ali, antes da democracia desaparecer em Atenas, em 322, surgiram alguns partidos. Um deles, o Partido Patriota, que era o partido que queria a volta do regime dos pais, ou seja, a autocracia. E a autocracia acabou com a democracia ateniense e ela só foi ressurgir no mundo 2.200 anos depois, na Inglaterra. E aí você começa a ter um sistema representativo. Em 1832 há uma reforma eleitoral britânica, muita gente sai do campo e vai para a cidade e passa a votar, e os partidos políticos de massa, como define o Max Weber, começam a existir. Muita gente, ao meu ver, esquece um passado do que é democracia para imaginar que só se faz política através do partido político. Isso, ao meu ver, é um equívoco conceitual e é um equívoco de quem não observa a própria sociedade brasileira, onde 90% das pessoas ou mais não tem legenda. Essas pessoas, então, estão fora do jogo? Deveriam estar fora? Elas não podem se unir em associações ou movimentos para repensar a própria cidade? Será que é só mesmo o partido? Porque muita gente diz isso. É só através do partido que você pode fazer política. Porque, no fundo, essas pessoas querem todo mundo lá dentro do partido para comandá-los, numa visão top-down. Então, eu não ligo muito para gente que diz que tem que ser assim ou tem que ser assado, porque a mudança acaba se estabelecendo com gerações que vão vindo e vão notando que as coisas anteriores não fazem sentido. Se você me apontar um partido político brasileiro que hoje debate os temas das cidades de uma maneira tão profunda, como eu vejo em alguns movimentos, como Livres, como Agora, como Acredito, como a RAPS, eu não conheço. Eu não conheço. Então eu acredito que não deveria haver cisão entre partidos políticos, movimentos. No caso do Renova e da RAP são duas organizações. Pelo contrário, eu acho que as pessoas podem colaborar. Afinal de contas, eu acho que política é a expressão grega que quer dizer cuidar da cidade. E cuidar da cidade significa cuidar das pessoas e resolver os problemas que atrapalham a vida delas. Falta problema, Raul? Não, eu não acho que falta problema. Tem problema demais para todo mundo que quiser resolver. O que falta é gente com mais ambição política do poder pelo poder e mais ambição de usar a política como uma ferramenta criativa que melhora a vida da gente. Opa, eu fico muito contente em trazer sotaques diferentes ao São Paulo Sonha, ao podcast. Eu falei uai. Poucos. Você está muito contido. Mas São Paulo já foi uma grande cidade de imigrantes. Hoje a nossa população imigrante é minúscula,
perto do que era até os anos 50, muito pequeno. Qualquer grande cidade ocidental, Buenos Aires, cidade do México, tem mais estrangeiros morando que em São Paulo, e mesmo as migrações internas diminuíram muito, né? São Paulo, o Brasil já é um país muito urbanizado. Então eu vou querer aproveitar o teu olhar a forasteiro para te perguntar que coisas ou lugares de São Paulo que você particularmente gosta, mas que você acha que os paulistanos não dão muita bola, não valorizam como se deveria, e qual seria o seu sonho para São Paulo? Poxa, eu me lembro, Raul, a primeira vez que eu vim aqui com o meu pai, ainda criança, e desci no metrô da Sé e comecei a caminhar ali pelo centro. Na hora que eu bati o olho no Martinelli, eu fiquei completamente encantado. Eu achava que estava num lugar que não existia no Brasil. Martinelli, Banespa, o centro, em Anhangabaú, o prédio da Light, o Teatro Municipal, aquilo tudo me fez imaginar uma São Paulo mágica, né? E aí comecei na época ainda não tinha internet, mas folhear postais de como era no passado, e com bondes, e com as pessoas na rua, e com letreiros iluminados, e com cinemas. Isso é a essência de uma cidade. Gente se encontrando na rua, gente sem medo da rua, gente sem se trancafiar em casa, sem gostar demais de ficar em casa. A cidade é pra gente ficar na rua. Então, eu acho que o que eu mais gosto aqui em São Paulo, e não minto para você, é do centro. Olha, ir ali no Copan, em alguns estabelecimentos do Copan, e ver que isso podia estar acontecendo na minha Belo Horizonte, no edifício irmão que a gente tem lá, que é o conjunto Governador Juscelino Kubitschek, me deixa muito feliz de estar aqui, sorvendo esses coquetéis, conversando, e numa cidade que é extremamente diversa. Belo Horizonte ainda é uma cidade pouco afeita às novidades, né? A gente tem alguns bolsões de criatividade lá, mas não é essa efervescência que vive São Paulo. Então, o que eu mais gosto aqui é desse potencial do hipercentro. Eu acho que ali tem que vir um prefeito e um conjunto de vereadores que vão abraçar aquele lugar. E eu sonho com uma São Paulo onde eu não passe tanto tempo no trânsito para ir de um lugar para o outro. Eu acho que você já tem um sistema de metrô, obviamente, muito melhor do que os outros, mas o carro, essa coisa que veio para atrapalhar os centros urbanos no Brasil, pouco a pouco tem que ser substituído. Então, a São Paulo que eu sonho pode dar exemplos, porque São Paulo, quando é dita como locomotiva do Brasil, é verdade. As coisas que são feitas aqui ecoam no Brasil inteiro, ecoam no Rio, em Belo Horizonte. Então, eu quero ver essa cidade brigando mesmo com o carro para que o Brasil brigue também. Então, que o São Paulo sonha acabe virando um Brasil sonha. Brasil e sonha. Que as cidades brasileiras aí se espelhem, já que copiaram tantos erros, né, minhocões, marginais e condomínios fechados de São Paulo, que comecem também a aprender com essa nova São Paulo do século XXI. E Raul, se você me permite um recado final, isso só vai acontecer. Paulistanos, belo-horizontinos, cariocas, quem nos estiver ouvindo. Quando todo mundo souber que política, democracia não acontece por mágica e por pessoas exclusivas. O político não é um alienígena que de repente caiu num cargo. As pessoas votam nele. Se você não encontrou nenhum político na próxima eleição, vereador, prefeito, que você goste, candidate-se. Veja o problema que te incomoda na rua, no seu bairro, na sua cidade e fala, eu vou resolvê-lo. E aí as cidades brasileiras vão ficar muito melhor. Se você não quer, ajude alguém a ser. Se você não ajudou alguém a ser, trate de se contentar com a mediocridade. Mas se você não quer ser um desses, faça a sua parte. Ouvintes do São Paulo Sonha, de esquerda, de direita, isentões, em cima do muro, alienígenas, candidatem-se. E até a semana que vem. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Raul.